Boa noite, Janice. Boa Tudo e noite, você? minha querida. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite para você que está entrando. Seja bem-vindo. Aperte o coraçãozinho para gente. Mande para um amigo que você queira que assista. Boa noite, Carlos Henrique. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar a nossa 12ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza, que é o hábito. Sim, Muitas coisas a gente consegue verdade. com bons hábitos, né, pastora? A gente consegue entrar em ambientes que a gente não conseguiria se a gente não tivesse bons hábitos. A gente não consegue boas conexões se a gente não tiver certos hábitos. Então, isso tudo nós vamos aprender hoje. Muita coisa boa, muito conhecimento para Sim. poder colocar em prática. Né, pastora? E estamos indo, Teoria né? Já a sem prática 22ª não adianta ferramenta. nada. São quantas ferramentas? 40. Estamos na metade. 40. Mais duas. Mais da metade. Hum. 22 menos 40, faltam 18. Né? Muita coisa boa que nós já falamos e muitas coisas boas que nós iremos falar. Vamos. Boa noite para você que está entrando. Vamos começar, pastora? Hoje, na nossa 22ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza, o hábito. O nosso cérebro, ele, o tempo todo, ele evita com que a gente faça alguma ação. Ele quer que a gente sempre continue na inércia. Ele vai procurar sempre aquilo que é mais fácil para a gente fazer. E para criar um novo hábito, não é fácil. Tem que ter constância, tem que ter rotina, tem que ter persistência. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que facilitar a criação do novo hábito e dificultar um hábito que a gente quer que é negativo, que a gente quer que melhore. Tirar esse hábito negativo. Por exemplo, uma pessoa que está precisando de fazer algo no seu trabalho ou algum projeto novo, mas ele nunca tem tempo para conseguir concretizar. Mas quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer? Ficar na frente da televisão. Então, o que esse hábito é um hábito negativo que está prejudicando a ele de construir o que ele precisa de construir. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dificultar esse hábito. Tira a pilha do controle, põe uma pilha num lado da casa, põe a pilha no outro lado da casa. Quando ele voltar do serviço no dia seguinte, para ele ligar a televisão, a mente dele vai falar assim, uai, cadê a pilha do controle? Aí a mente fala assim, ih, tá lá longe. O que você vai fazer? Você vai dificultar. Aí a mente fala assim, então vou fazer outra coisa que tá muito difícil. É desse jeito que a gente tem que trabalhar com a nossa mente. É facilitar coisas boas e dificultar o que é ruim. Vamos facilitar um hábito para a gente, por exemplo, para eu ir para academia. Eu decidi que todo dia, depois do trabalho, eu vou para academia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que facilitar esse hábito. Eu já levo a roupa da academia. Na hora que eu estiver no trabalho, na hora que eu estiver saindo, eu já visto a roupa da academia para eu já ir para academia, para eu criar o hábito, para eu facilitar o bom hábito. Aí eu vou gerando constância. No gerando constância, vira hábito. No mínimo 21 dias para criar um hábito. Ou também a gente pode fazer agregar um hábito novo na rotina que a gente faz. Por exemplo, em vez de eu trocar alguma coisa, eu vou fazer um empilhamento do hábito. Eu vou acrescentar o exercício físico depois da academia. Então, eu já faço isso, já preparo a roupa. Ah, na hora que eu chegar em casa, eu preciso de ler 10 páginas do livro. O que eu tenho que fazer? Facilitar para isso aconteça, para que isso aconteça. Então, eu vou ler onde? Eu vou ler no quarto, eu vou ler depois do banho. Então, esse livro tem que estar logo no local, de acordo com o que você programou. Vai ser antes de dormir? Então, esse livro já tem que estar do lado da minha cama para eu já conseguir fazer essa leitura de 10 páginas. Se possível, de algo que eu goste. Porque o que vai acontecer? À medida que você já chegou, tomou banho, antes de você deitar, você vai ler 10 páginas, conforme você programou, você tem que programar e você tem que executar o que você programou. Você tem que saber por que você está fazendo aquela ação do novo hábito.
que ele vai trazer de benefício para você? Ah, eu vou ficar mais sábio, eu vou aprender sobre essa prática aqui que eu não sei ainda, eu vou aprender sobre contabilidade que eu preciso, eu vou aprender sobre um movimento que eu não sei. E aí você tem que saber o porquê. Você sabendo o porquê, facilitando aquele hábito, aí na hora que você, já deixando o livro pronto do lado da cama onde você vai fazer, isso vai facilitar com que você faça. Então, Né, pastor? A Paulo gente já tem que dizia agir a sobre a nosso favor e transformação não da contra, mente, né? né? A renovação da mente. Então, a gente tem falado muito sobre Romanos 12, 2. Vou ler mais uma vez, que fala assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que estar aberto a estar renovando a nossa mente, e isso é constante, é diário. E como que a gente faz isso? Como eu sempre digo, primeiro pedindo a Deus, né? Clamando ao Senhor, colocando todas as coisas debaixo do consentimento dele e indo atrás do conhecimento. E buscando para que você possa estar fazendo essa renovação da mente, porque vira um hábito, né? Se você renovar sua mente todos os dias, você vai estar aberto para que a sua mente possa estar trabalhando favoravelmente para você. Porque senão ela vai trabalhar negativo, como você acabou de falar, né? A nossa mente, ela é preguiçosa, ela quer que a gente fique na zona de conforto, ela não quer que a gente saia e busque o melhor. Ela luta contra nós mesmos. E em Provérbios 24, 5 fala assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então a gente tem que ver que a gente tem que ter essa sabedoria, essas estratégias que você está passando aí, para que vire um hábito bom. Você deu o exemplo: vou para academia, já levo a roupa. Exatamente, porque o primeiro empecilho que você tiver, a primeira dificuldade, vai fazer você desistir. Sim. É. Vai fazer você parar. Por exemplo, você não leva roupa. Aí você vai para casa, na hora que você chega em casa, você fala assim: Não, tô a gente dá essas cansado. desculpas Já o cheguei tempo em casa, todo. até eu fazer, trocar de roupa, ir Vou lá para o para academia, não trabalho, faz. eu pretendo ir para academia. Aí eu esqueço o tênis, não está no carro. Se o tênis não estiver no carro, até ir em casa e voltar para academia, eu não vou fazer. Eu vou ficar em casa. Não volta. É, é exatamente isso. Então a gente tem que se programar, fazer esse planejamento, estabelecer uma rotina repetitiva e fazer como se fosse, você fizesse uma reunião com você mesmo. Eu vou acordar às 6 horas da manhã. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração, eu vou tomar meu Sim. banho, eu vou ler um livro, eu vou trabalhar. Depois do É trabalho, sempre eu vou estar fazer academia. É preparado no dia traçar mesmo uma anterior, né? rotina Você para se você prepara. e Eu vou me seguir essa preparar hoje rotina. para o dia de amanhã. Eu já vou fazer aquele mapa. Se eu não anotar, eu faço visualmente o que eu vou fazer durante a manhã. Vou acordar, vou meditar na palavra, vou ler e daí começa o meu Exatamente. dia. Como vai ser meu dia? Vou para a academia primeiro, vou para o trabalho ou vou para a academia depois do trabalho? Vou fazer alguma coisa assim, né? Então você tem que ter aquele mapa, se preparar anteriormente para que tudo dê certo. E até virar o hábito, né? Porque depois que virar o hábito, fica mais Sim, fácil. sim. Você tem o desejo de continuar, você não quer parar mais. Mas até virar o hábito é difícil. Sim, porque aí virou hábito, você já tem resultado, aquilo já te beneficia, você fica satisfeito e você continua. O que é um hábito? O hábito são atos impensáveis que a gente faz diariamente. Por exemplo, escovar os dentes, falar, ler. Isso tudo são hábitos já rotineiros que a gente faz automaticamente, impensado. Enquanto a gente pensa, a gente ainda não criou um hábito. Então, a gente tem que transformar os hábitos negativos em positivos. Facilitar os hábitos novos para que a gente consiga fazer mais rápido e dificultar os negativos para que eles sejam eliminados aos poucos. Principalmente quem tem hábitos negativos de pensamentos negativos. Aí você tem que listar. O que eu falo muito negativo por dia?
ah, não vai dar certo, ah, eu não sou bom, ah, eu não mereço. Lista essas frases que você fala diariamente, troque pelas positivas para você começar a ir trocando isso e você começar a ter um resultado. E aí você vê a recompensa, você se motiva, as pessoas vão falar, nossa, como que você mudou, né? Você falava muito não, agora você está falando muito sim. Aí a pessoa fala, nossa, essa mudou muito. Então são novos hábitos que a gente tem que colocar no lugar dos hábitos ruins que a gente quer trocar. E a gente tem que colocar uma recompensa para a gente também, para facilitar a adquirir esse novo hábito. Por exemplo, eu vou me programar, eu não tenho o hábito de ler, né? Uma pessoa que não tem hábito de ler. Então, eu vou me programar a ler 10 páginas de um livro por dia. No final da semana, eu vou chupar um picolé de abacaxi que eu gosto. Então, são pequenas recompensas, pequenas coisas que vão fazer com que a sua mente trabalhe a seu favor para chegar no final de semana você ser recompensado com aquilo. Não é comprar alguma coisa, não precisa de comprar nada para isso, né? Por exemplo, aí eu vou ler 10 livros, 10 folhas do livro por dia. Na hora que chegar no final de semana, eu vou assistir um livro que eu vou assistir um filme que eu gosto. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para adquirir o hábito. E tem que ter prática, né? É a teoria, prática, constância. É diariamente, constantemente. Aí depois você adquire o hábito, igual no caso da leitura. Você vai ler alguma coisa que é interessante para você, você vai aprender, você vai ficando mais sábio, você vai gostando. Aí no momento que você adquire o hábito, você só vai querer ler outro, e ler outro, e ler outro. As pessoas vão mostrar, vão ver que o seu vocabulário melhora, né? Você se melhora como pessoa, postura verbal, tudo, resultado. E à medida que você vê as coisas melhorando, você vai se motivar mais a trocar os hábitos ruins pelos bons. Mas tem que ter constância, né? E se o hábito ele não tiver constância, na verdade é só um devaneio. Teve um resultado, mas não teve mais. Então, devaneio. Foi um dia só. O comportamento, ele é fruto do hábito. O hábito vem do estilo de vida. Por exemplo, se eu convivo com pessoas que falam palavras que não são boas, eu vou me acostumar com aquilo. Se eu convivo com pessoas negativas, automaticamente eu vou virar negativa. Se eu convivo com pessoas que vivem murmurando o tempo todo, eu vou me pegar murmurando também. Então, a gente tem que se policiar com quem a gente anda, o ambiente que a gente está. Se a gente quer melhorar os nossos hábitos, a gente tem que melhorar o círculo onde nós estamos convivendo, com as pessoas que nós estamos convivendo. Né, pastora? Se a gente convive com pessoas que só comem besteira. Igual ontem tinha uma colega minha lá, que ela tá tentando fazer dieta. Aí os meninos subiram com Coca-Cola. Aí eu falei assim, ai meu Deus, Coca-Cola. Eu falei, não suba, não suba. Porque se você não sobe, você não vê se tomando Coca-Cola, não vai te dar vontade, pronto, resolveu o problema. Então, assim, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Sim. É dificultar para você continuar no mau hábito. Se você dificultou, você não tá vendo, você não sente, né, pastora? Em Provérbios fala que a gente tem que evitar, eu acho que é no 22, que ele fala que a gente tem que evitar de andar com pessoas que vivem reclamando, né? Murmurante o tempo todo. Porque a gente acaba convivendo com pessoas assim, então, a gente acaba porque eu sempre falo de clamar a Deus. Quando a gente clama a Deus, a gente está abrindo portas em nossas vidas. Só que o contrário acontece quando a gente reclama. Reclamar é exatamente o contrário. Então, você está sendo ingrata, você está fechando portas na sua vida. E isso não é físico e espiritual, porque você atinge quem está ao redor. Pessoas vão deixar de andar com você, porque ninguém gosta de quem reclama o tempo todo, porque você fica uma pessoa negativa e as pessoas vão notar. E o contrário é muito melhor. Se você clama a Deus, você tem a possibilidade. Quando você pede a Deus, a porta vai se abrir. Você vai receber. Então, é muito melhor você agradecer o que você tem hoje e clamar a Deus o que você ainda não tem, o que você está desejando, do que reclamar da falta que algo está te fazendo. Exatamente.
Exatamente. Ter a atitude de querer mudar. Tudo depende da gente. A gente não tem que fazer pelo outro, a gente tem que fazer pela gente. Eu não vou fazer exercício físico para o outro. Eu não vou me vestir pelo outro. Eu vou fazer porque eu quero, porque eu preciso, porque eu quero me melhorar como pessoa, porque eu preciso reduzir peso, porque eu preciso melhorar minha saúde, porque eu preciso melhorar o meu esforço, né? Então eu tenho que fazer por mim, não pelo outro. A gente tem que gostar da gente. Quando a gente gosta da gente, a gente tem vontade de fazer as coisas. Quando a gente está mal com a gente, que a gente não tem autoestima, que a autoestima está baixa, a gente tem vontade de fazer nada, né? E a gente precisa de estar bem, porque quanto bem você está, melhor você vai ficando, porque você vai aprimorando. A gente tem que cuidar da casa de Deus, que é o corpo da gente, que é a mente da gente, que é o coração da gente. Então a gente tem que cuidar muito bem da gente. Porque Deus quer morar numa casa bonita, num coração bonito, cheio de alegria, né, pastora? Cheio de coisas boas. Então, a gente tem que pensar isso tudo. E criar um bom hábito abre portas, né? Pessoas que têm bons conhecimentos, faz bons contatos. Se você não tem um conhecimento, você não tem argumento para você conversar com a pessoa conversa sobre um assunto que você não sabe, não tem nada, você não vai ser uma pessoa interessante. Um bom hábito te faz interessante. Do contrário, você vira só interesseiro. A gente já até conversou sobre essa chave anterior aí, né, pastora? A pessoa que quer criar um novo hábito, ela precisa de ter a constância e a repetição. Você tem que propor a fazer todo dia. E tem que colocar um porquê. Por que eu estou fazendo isso? O que eu vou ganhar com isso? E a partir do momento que você sabe o porquê, tudo tem que ter um porquê. Se você sabe o porquê, tudo fica mais fácil. Tem um ditado que fala assim, quando a gente sabe o porquê que a gente existe, a vida passa a ter sentido, né? Que é o nosso propósito. Então a gente tem que saber o porquê de tudo. Por que você está fazendo isso? O que vai melhorar na sua vida? Ah, eu vou melhorar, eu vou ter mais resistência, eu vou estar melhor, eu vou estar mais bonito, eu vou estar mais inteligente, eu vou estar mais interessante. E os porquês só vão te elevando, né, pastora? A gente tem que se recompensar, que eu falei, né? Pode ser pequenas coisas, não precisa de ir lá na loja, gastar, né? É bom também, de vez em quando, comprar uma coisinha agradável, né, pastora? Mas pode ser um picolézinho. Então, gente, o hábito não é aquilo que a gente controla. São as pessoas que andam com a gente. São ambientes que a gente frequenta. Isso tudo muda a gente. Sem a gente saber, né? Se eu convivo com uma pessoa que é negativa, vai me puxar para baixo, eu vou ficar também. Então, se eu quero, eu tenho autoestima baixa. Eu tenho que ter pessoas do meu lado que têm autoestima boa para eu conviver com essa pessoa. Se eu quero fazer exercício físico, eu tenho que estar com pessoas que gostam de fazer exercício físico. Porque tudo vai mudar. Quando você muda um hábito, ele vem em conjunto, ele não vem separado. Quando você vai fazer exercício físico, você vai mudar sua alimentação, você vai mudar sua rotina, você vai mudar seu ambiente, você vai ter outras pessoas do seu lado que vão estar com o mesmo objetivo que você. Então, tudo vem junto. Assim como vem o positivo, também vem o negativo. Por exemplo, pessoa que gosta de beber, vai chamar uma pessoa para beber, vai para um boteco, e lá vai atrair outras pessoas, da bebida vem outras coisas. O lado ruim. Então, o lado bom, a mesma coisa. Tudo vem acompanhado. Então, o que a gente tem que fazer para a gente resolver? Faz uma lista. Quais são os meus hábitos ruins? O que eu quero trocar? Qual que é o hábito bom que eu vou colocar no lugar desse hábito ruim? Eu não faço exercício físico, hábito ruim. Eu preciso fazer exercício físico, hábito bom. Quem que faz exercício físico do meu convívio que eu vou entrar em contato com essa pessoa para me ajudar? Então, você faz isso. Qual o seu hábito ruim? Qual o hábito bom que você precisa de colocar no lugar desse hábito ruim que você precisa de trocar? E quais as pessoas do seu convívio que precisam ou que já estão praticando esse hábito bom que você quer ter para te facilitar?
E aí tudo fica mais fácil, porque você Sim, vai ter uma pessoa que já está fazendo aquilo que você quer fica fazer, mais né, fácil, né? pastora? Se um cair, o outro Fica levanta. mais fácil. E aí Se a um gente não precisa cair, de o fazer uma outro mudança levanta, muito. né? Não é só questão de casal, Oi? isso é questão de amizade também. Quando um tá abalado, o outro supre aquela necessidade. Então, é sempre bom a gente. Eu faço exercício físico com a minha filha, então eu tenho esse exemplo, porque sempre quando é sempre uma tá ao contrário da outra, né? Quando eu estou desanimada, ela fala, não, vamos, vamos, vamos. E quando acontece que ela está desanimada, eu faço ela ir. Então a gente vai para academia. É isso aí, muito bom. E assim, por exemplo, hábitos ruins que eu já troquei. Eu parei de assistir televisão, não assisto mais televisão. O que você aprende na televisão? Nada. Nada de coisa boa. Só vai te tirar do rumo que você quer. Eu troquei a televisão por livros. Eu troquei a televisão por assistir lives. No YouTube Uhum. tem muita coisa boa. Em tudo a gente tem que peneirar, né? Em tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, igual o hábito ruim e o hábito bom. Você tem que olhar aquelas coisas boas que vão te levar para frente. Primeira coisa, aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Traço, o que eu tenho que fazer para eu chegar lá? Quais são os hábitos bons que eu preciso de ter para eu chegar lá? Quais são os hábitos ruins que eu tenho que largar de mão que estão me atrapalhando, me puxando para baixo para eu não caminhar? Porque a gente tem mais hábitos ruins do que hábitos bons. Por exemplo, procrastinação, a gente sempre espera, fica esperando toda a vida. Mentira, tem muita gente mentiroso, fofoqueiro, fofoca, esse hábito ruim. Pessoa ser murmurador, esse hábito ruim. Então, a gente tem muitos hábitos ruins que a gente precisa de trocar por hábitos bons. Então, separe alguns hábitos que você tem, não consigo fazer vários, faz um. Trocou um pelo outro, depois vem e muda outro. Aos poucos, se a gente melhorar cada dia 1%, no final do ano a gente já melhorou 365% daquilo que a gente precisava de melhorar. Então, eu deixei de assistir televisão. Não, a gente não assiste mais desde a época da pandemia. Só via notícia ruim, a gente não liga mais. Parei de comer hambúrguer, já tem mais de 13 anos que eu não como hambúrguer. Não sinto falta nenhuma, nenhuma. Refrigerante, não tomo mais refrigerante. Se você sabe que um copo de Coca-Cola, quando você toma, você precisa tomar 32 copos de água para limpar aquilo que ela botou no seu organismo, não vale a pena. Então, assim, você tem que ter a consciência do que aquele hábito ruim está fazendo em você. Se você tem essa consciência que ele não está te fazendo bem, troque por outro hábito. Tome mais água, tome suco. Você não vai morrer por É causa mais, disso. né? Muito pelo contrário, você vai ficar mais belo, mais bonito, mais elegante, melhora a pele, né, pastora? Muito mais animado. Então, os bons hábitos, eles vão te dar tempo para prosperar, porque eles vão te alavancar, eles vão te empurrar para frente. Ao contrário que os maus só te puxam para baixo. Os bons vão te conectar a boas pessoas, a bons ambientes, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer. Listar quais os hábitos ruins que eu tenho, quais os hábitos bons que eu preciso de acrescentar, tirar o ruim, colocar o bom, e quais as pessoas que já têm esse hábito bom que eu preciso que está no meu convívio para eu me unir a essas pessoas. Que aí eu me torno Exatamente, exatamente. interessante sem ser interesseira. Então, a palavra Né, de hoje, pastora? a palavra de hoje está em Gálatas seis E a nove nossa que fala mensagem de assim: hoje? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, a palavra é bem clara ao dizer que, se não desfalecermos, nós colheremos. Ou seja, se a gente desanimar no meio do caminho, porque isso acontece muito, a gente faz o bem e espera algo em troca, que a pessoa vá fazer algo em troca para você, e a pessoa não faz, e aí você deixa de fazer o bem para outra pessoa. Você só vai colher se você não desanimar, é isso que a palavra fala. Então é uma constância, é praticamente um hábito que você tem que ter, de estar sempre fazendo o bem. Sim, Ou começa e para também, né?
Ah, eu quero tocar Eu tô violão. falando aqui de Começa, fazer o fica bem difícil, para para. os outros, mas para nós também, né? Se aquilo te faz bem e você tem que continuar, tem que ser constante no seu objetivo, porque se você desfalecer, você não vai colher. Sim. Uhum. E A gente tem que fazer o bem independente, né, pastora? Porque às vezes a gente até quer que aquela não, pessoa que a gente fez o bem exato, retorne pra gente. Mas às vezes a gente não vai receber daquela pessoa, a gente vai receber de outra. E em outro momento uhum, que a gente nem esperava. A gente tem que fazer o bem na medida que a gente verdade, pode. verdade. Independente se a gente vai receber dela ou não, né? Tem uma outra forma também da gente adquirir um hábito novo, fazendo pouquinho daquele hábito. Tem um exemplo de uma pessoa que ele precisava de fazer exercício físico. E ele ainda não tinha o hábito de fazer exercício físico, ele achava muito chato. Aí ele aprendeu que ele tinha que ir na academia todo dia, 5 minutos. Aí ele começou a ir 5 minutos. Chegava lá, andava um pouquinho na esteira, 5 minutos, parava e ia embora. Aí, ele indo todo dia, 5 minutinhos, ele sentiu que ele já estava melhorando um pouco. E aí ele pensou com ele assim, bom, se eu tô vindo aqui todo dia, 5 minutinhos que eu tô fazendo, e em 5 minutinhos eu já É estou tendo exatamente o que a resultado, eu palavra vou ficar mais fala, porque senão, vezes. se você Exatamente desfalecer, você não isso. vai colher. Eu Porque o que que consegui. acontece? A gente tem a mania de tentar começar e querer fazer tudo num dia só. Você vai lá e faz 1 hora de esteira. Ah, o seu gatinho está na janela. Aí você faz 1 hora de esteira e no dia Eu seguinte está botei que morto, lá. não aguenta mais fazer nada, não vai. Aí passa uma semana, vai de novo, faz mais 2 horas, depois não vai mais. Então é muito melhor você começar com pouco, começar ali no que você aguenta fazer, né? E assim é a vida com Deus também, quando a gente está começando. É muito Isso, melhor aos você poucos. começar aos poucos, sabe? Do que ficar tentando ler a Bíblia toda num dia só. Não, lê um versículo e medita só naquele versículo até você entender. Não, não passa para frente, não. Porque tem gente que começa e já acha que tem que chegar lá no Apocalipse, no mesmo dia. E aí, quando chega lá, não entendeu nada do que o Evangelho está explicando, não entendeu nada o propósito que Jesus veio. E aí já desfalece na fé, já não quer mais porque foi com muita ânsia ao pote. Então é muito melhor você ir Uhum. constante, devagar, mas sempre. Isso aí. Constância, persistência, disciplina. A gente pode ir pouco, mas não pode parar. Quando a gente para, a gente fraqueja. E a Quando a gente gente dá a vitória fraqueja, a para a gente mente da desiste. gente. Ela vai Quando a gente ficar desiste, a gente acostumada perde. ali no processo do comodismo. Sim. A derrotar a gente, né? A dominar a gente. E não pode, né? Começar, traçou objetivo. Pra você ter uma ideia, eu não tinha disciplina. Eu faltava muito as minhas aulas na academia. Eu não tinha disciplina de acordar cedo. Aí eu falei, gente, a soneca me dominava. Eu falei, não, Sim. mas espera aí. A soneca não pode me dominar. Aquele dos 10 minutinhos do relógio, sabe? Agora eu ponho o relógio bem Uhum. distante, eu tenho que levantar. Aí quando eu levanto, é só não voltar mais para a cama. Se você não volta mais, resolve. Então você tem que achar meios, quer dizer, eu dificultei o hábito negativo, né? Aquilo que a gente falou. Dificultei. O que eu fiz? Coloquei o relógio longe, distante, para eu poder levantar e não voltar. E eu facilitei o hábito positivo, que é levantar, acordar cedo. Então eu levantei, não vou voltar para a cama. Então, facilitei a minha parte. Então, é isso que a gente tem que fazer. Achar alternativa, achar gatilhos para facilitar com que o hábito vire rotina na sua vida. A partir do momento que o hábito virou rotina e você faz sem pensar, pronto, já resolveu. Então, é isso, gente. Trocar o hábito negativo pelo positivo, facilitar o positivo para ele ser impregnado, para virar rotina, dificultar aquele que está te prejudicando muito. Se assiste muito televisão, tira as pilhas do controle, põe distante para na hora que a mente pensar e
tentar procurar, lembrar onde que tá, falar, ah, vou fazer outra coisa. Então, te desvia. Facilite as coisas. Você quer mudar seu hábito alimentar? Pô, tira os doces da sua geladeira, tira tudo que te atrai para você se alimentar mal. Compre coisas saudáveis. Põe uma fruta mais próximo da sua mesa. Põe uma fruta próximo de onde você vai comer. Na hora que você tiver fome, você come. Põe uma água mais próxima de você. Então, facilite os bons hábitos e dificulte os outros. Aqui em casa, doce, só de vez em quando que entra. Só no dia da nossa reunião, né, pastora? Então, isso aí, gente. De vez em quando não tem problema. Não pode virar rotina. Né? O hábito que tem que virar rotina tem que ser o hábito bom, não o hábito ruim. Põe hábitos bons na sua vida, hábitos que vão te levar para cima, te levar para frente. Hábito de leitura, hábitos de exercício físico, mudança de palavra negativa para palavra positiva, cuidar de você, levar boas, ter o hábito de ser luz na vida das pessoas, de ser sal na vida das pessoas. É muito bom quando a pessoa chega perto de você e você só tem coisas boas na sua boca, na sua fala para você falar para a pessoa, para você edificar aquela pessoa. É muito ruim quando você chega perto de uma pessoa, ela só sabe criticar o outro. Né, pastora? Só critica, só fala, nossa, só fala de coisa ruim, de bobeira. Então, assim, perca tempo com boas coisas. Seja luz na vida das pessoas. Seja um balão Isso aí. âncora. Pra cima, então, boa noite. Você já cima. sabe as Né, ferramentas da próxima semana? São surpresas. Já. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre modelagem. Nós vamos ensinar as pessoas a fazer modelagem. Na sexta-feira, nós vamos falar sobre a comunicação. Só coisas boas. A gente já falou de muita coisa boa e é só somando. E à medida que a gente vai somando, a gente vai aprimorando e vai se tornando cada dia um ser humano melhor. Porque nós nascemos para isso, para ajudar uns aos outros, para crescermos espiritualmente, emocionalmente, ajudar as outras pessoas, ajudar as pessoas a prosperarem, ajudar você que está aí assistindo a prosperar e viver da melhor forma possível, governar sobre tudo e todas as coisas, porque as coisas materiais a gente não leva, fica tudo aí. A gente leva aquilo que a gente faz para as pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, transbordando na sua vida para você ser uma pessoa melhor. Depois você manda pra gente um aviso, né? O que você está fazendo, o que você está praticando, né? aquilo que você está aprendendo conosco, né, pastor? Isso é bom. O que você está fazendo, o que Boa que noite, melhorou. bom final de semana, até semana que vem. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.